Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui neste canal. Eu já quero agradecer a todos que estarão vendo este vídeo e pedir que você venha se inscrever, venha deixar suas perguntas, pedidos de oração e estudos específicos na quais vocês têm o desejo de aprendermos e juntos estaremos aprendendo a palavra do Senhor. Nós estaremos trazendo um estudo onde, pelo menos na nossa congregação, muitos se perguntam como nós devemos orar, o que nós devemos fazer quando nos relacionamos com Deus. E baseado nas perguntas dos amados irmãos, nós vamos fazer um estudo que começará com esta primeira lição. Hoje nós estaremos falando da oração. Nos próximos vídeos nós estaremos falando por que orar, como devo orar, quando devo orar e orando pelos outros. Na sequência dos vídeos nós estaremos falando desses assuntos. Para quem não nos conhece, nós somos da Igreja AXA, onde o Senhor é o nosso rochedo. E para nós é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Então vamos lá. O tema da nossa lição de hoje é a oração, baseado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17, que está escrito: orar sem cessar. Antes que nós venhamos aprender a palavra do Senhor neste estudo, eu quero lhe perguntar algo. Quem é o seu melhor amigo? Conseguiu trazer à memória ou a sua melhor amiga? Essa pessoa na qual você traz como o melhor amigo, você tem um relacionamento profundo e íntimo. E com certeza esse relacionamento ele acontece diariamente, frequentemente, aonde nós vamos, através da comunicação, sabendo a necessidade de um para com o outro, também as suas dificuldades, aquele momento onde nós abrimos o nosso coração um para com o outro. E desta mesma maneira, Deus, Ele faz questão, e Jesus nos ensinou que nós também podemos ter um relacionamento com Deus nesta intensidade, como melhor amigo, contando as nossas dificuldades e as nossas fraquezas. E dentro desse estudo nós iremos aprender isto. Então vamos lá. Alguma vez você já se perguntou: como posso falar com Deus? O que eu vou lhe dizer? Como posso falar com alguém que eu não vejo? Deus não é visível como seu amigo ou sua amiga. Deus, Ele é espírito, mas é real. E como nós nos relacionamos com Ele? Pense um minuto. O que Deus tem feito por nós? O que Deus tem nos dado? Pensou? Ele nos ama muito, de tal ponto aonde Ele entregou o seu melhor, Jesus Cristo. Está escrito na palavra do Senhor em João, capítulo 3, verso de número 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele nos ama e Ele quer nos ouvir, porque Ele faz questão de se apresentar como nosso Pai. Jesus também,
ele, em um diálogo juntamente com seus discípulos, os discípulos perguntaram para Jesus como nós devemos orar, aonde Cristo nos deu a oração modelo, que é o Pai Nosso. Está escrito no livro de Lucas, capítulo de número 11, e Mateus, capítulo de número 6, e ele vai nos dar um modelo de como orar. E através deste modelo, nós vamos aprender a oração. E este modelo vai nos servir de parâmetro para quebrar paradigmas, para quebrar barreiras, e nós vamos ter o coração mais leve, vamos ter uma alegria de conversar com Deus que nos ouve e nos atende. Isto é muito bom. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar de como nós devemos buscar a Deus. A oração modelo começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Lucas capítulo 11, verso de número 2. É-nos dito que devemos ir a Deus em oração como o Pai Nosso. E verdadeiramente Ele é o Pai Nosso mesmo. Até porque a Bíblia nos traz muitos versículos da palavra do Senhor, onde Ele vai se apresentar como Abba, Pai, Papai. No livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 15, tem uma citação. E no livro de Gálatas, capítulo 4, verso de número 6, também tem outra citação, onde ele vai se apresentar como Abba, Pai. É o nosso Papai. Então você pode ter um relacionamento com Deus, tratando Ele como seu Pai. A única diferença é que Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode abençoar a sua vida de tal maneira. É só nós acreditarmos. Em segundo lugar, quando oramos, podemos pedir por nossas necessidades diárias. Como assim? As nossas necessidades diárias. O que eu preciso a cada dia, eu peço para Deus. Isto está inserido na oração modelo, onde Cristo nos ensinou. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar a vontade de Deus. Em segundo lugar, apresentar as nossas necessidades, porque nós somos filhos. E a Bíblia também nos diz que aquilo que nós pedimos a Deus, crendo em oração, nós vamos receber. Mateus capítulo 21, verso de número 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isto é uma garantia da palavra de Deus. E Deus ele não pode ir contra a sua palavra. Então nós estamos aprendendo. Primeiro temos que orar segundo a vontade de Deus. Depois, conforme a nossa necessidade diária. E nós temos que acreditar que a nossa oração sobre o pedido que nós fizemos será atendida. Em terceiro lugar, ele também nos ensina, em Lucas capítulo 11, verso de número 4, que nós temos que perdoar os nossos pecados. Perdoar as nossas falhas. Lucas 11:4 está escrito: perdoa-nos os nossos pecados. Mas como assim? Eu estou em Cristo e mesmo assim eu cometo pecado? Sim, sem dúvida que nós cometemos pecado todos os dias.
É por isso que quando nós nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso, pelo menos eu tenho o costume de orar o Pai Nosso e em seguida pedir perdão pelos meus pecados ocultos, pelos meus pecados involuntários, pela minha mente, porque ela é tendenciosa. Então, Senhor, perdoa os meus pecados. Que alegria é saber podemos pedir perdão pelos nossos pecados e saber que Deus, Ele nos perdoa. Mas tem o seguinte, temos que nos arrepender. Eu não entendi. Vou lhe explicar. Eu peço perdão pelos meus pecados e me arrependo. A Bíblia diz que aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Então você se arrependeu, você recebeu o perdão de Deus. E ainda vivendo no mundo que nós estamos, no mundo onde o amor tem se esfriado, perdoar é uma palavra que tem que estar na ponta da língua do cristão, do evangélico, daquele que professa Cristo Jesus. Porque assim como Cristo nos perdoou pelos nossos delitos, pelas nossas falhas, nós temos que perdoar uns aos outros, para que o Senhor se alegre de nós. Só que a oração requer também um momento que eu tenho comigo, o mais importante. Eu já vi muitas vezes as pessoas orarem desesperadamente, gritarem e clamarem desesperadamente, ao ponto de chorarem, se desfazerem. Mas quando é que nós paramos para ouvir Deus? Esta é a grande diferença. Orar é a comunicação de duas pessoas. Então uma fala, a outra ouve. Depois você ouve a outra falar. E é aí que está o grande segredo. Muitas respostas das orações dos amados irmãos estão no silêncio em esperar Deus falar. Então não podemos ter ansiedade, não podemos ter o coração aflito, nós temos que orar, ter um minuto de reflexão e esperar Deus falar através do silêncio, porque Ele faz questão de se comunicar com seus filhos. Então a comunicação não é só falar, também é preciso ouvir. Se duas ou mais pessoas falarem todos ao mesmo tempo, haverá um caos. Então você ora, leva as tuas orações para o Senhor e o Senhor responde às vossas orações, desde que você esteja atento para ouvi-las. Então é importante ter este momento. Então nós já aprendemos a vontade de Deus na oração, a nossa necessidade diária e ouvindo Deus falar conosco. Deixa eu lhe contar uma experiência para vocês. Certa ocasião eu estava muito aflito e consagrei ao Senhor, jejuei, pedi a Deus que falasse, usasse alguém para trazer a resposta. De alguma maneira Deus viesse me dar um direcionamento. E uma das noites que nós estávamos orando pela madrugada, o Senhor falou comigo. Eu quero falar com você, mas você está orando e não está me ouvindo.
E quando eu ouvi Deus falar comigo, ainda que a gente não o veja, mas ele é vivo e real e fala com seus filhos, ele me deu o direcionamento. E através desse direcionamento eu fui abençoado. Então muitas das vezes a gente não ouve o nosso papai. Então, neste mundo agitado que nós estamos, nós temos que aquietar-nos. Nós temos que aguardar, como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E nesse momento Deus vai te trazer a resposta, vai te trazer o direcionamento, vai te trazer o alívio. E isto vai fazer com que você saia da situação de dificuldade de uma maneira tão rápida que Deus vai te dar estratégia. Então, isto é muito bom. Agora outra coisa, além de ouvir Deus falar, a oração ela faz algo muito mais ativo no mundo espiritual. Olha que interessante. Outro aspecto no ouvir a Deus e esperar é que não posso deixar de ouvir a Deus, mas eu vou esperar Deus falar no tempo dele e o tempo dele vai me dar a estratégia necessária de sair desta situação ou ter um direcionamento. Tem hora que a gente diz, é agora ou nunca. Tem que ser hoje, tem que ser esta semana, tem que ser neste mês. E Deus não trabalha assim. Deus ele é soberano. Todo o globo terrestre está em suas mãos. Olha que está escrito em Isaías 40, verso de número 31. Então tem hora que você tem que esperar, porque Deus sabe o melhor. E quando você espera, Deus, ele, além de te fortalecer, além de acrescentar a tua fé, ele também trabalha e te edifica na confiança para com teu papai. Olha o que está escrito. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então é muito fácil dizer que devemos esperar, mas às vezes é muito difícil fazê-lo. Mas se esperarmos, superaremos todas as provações e seremos mais fortes do que antes. Foi o que eu acabei de dizer. Toda batalha de oração ou na oração, você sempre sai mais fortalecido. Então o Senhor, ele vai nos levando à sua vontade absoluta. E é lógico, temos que obedecer à vontade de Deus. Aquele que obedece, alcança, atinge, chega na meta, conclui o seu objetivo e alcança a vitória. Então, obedecer à vontade de Deus nos traz uma alegria muito grande, porque ele vai te favorecer em um todo. É por isso que a palavra do Senhor diz, o vosso Pai da terra, sendo mal, sabe dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina o Pai celestial. Deus é maravilhoso. E orar sem cessar. Esta é a grande chave
da vitória do crente. Orar sem cessar. Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. Orar sem cessar não significa, às vezes, orar de joelho. Não significa, às vezes, orar na igreja. Ou, melhor dizendo, no lugar onde a igreja se reúne, porque a igreja somos nós. Então, essa prática deve ser aplicada em vossa vida. Orar sempre. Ter essa comunicação, esse contato. E também esperar Deus falar e estar atento para ouvir. Então, Deus, Ele nos diz para estarmos orando sem cessar. É interessante que, se você for ver os judeus, muitas histórias bíblicas nos relata, por exemplo, Daniel tinha o costume de orar 3 dias. 3 dias não. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes. Só que a recomendação de Jesus aqui, através da carta que Paulo escreveu, ele disse orar sem cessar, constante, vigiando, para que você possa estar revestido. Porque o revestimento do crente vem através da oração. O fortalecimento do crente vem através da oração. 70% do ministério de Jesus Cristo foi oração. Então a oração ainda continua sendo a chave de saída de qualquer dificuldade e problema. Então vamos lá. E através da oração nós vamos receber o fortalecimento, ou seremos fortalecidos no Senhor. Alguma vez você já sentiu-se desanimado? Eu também já me senti assim. Que parecia que não queria prosseguir ou aquela situação iria passar. É provável que em algumas ocasiões nós clamamos a Deus em desespero. Eu estou sozinho. Não vou conseguir. O salmista Davi também escreveu isso. Ele passou por momentos muito difíceis, onde ele reconheceu que Deus era o único que poderia ajudar. E ele estava certo. Olha o que ele escreveu. No Salmo 138, verso de número 3. No dia em que clamei, tu me ouviste. Alentaste-me e fortaleceste-me a minha alma. A Bíblia está cheia de promessas de Deus fortalecendo seus filhos através da oração. O livro de Salmo contém muitas delas. E eu vou citar algumas delas para edificar a tua fé. Deus é a fortaleza da minha vida. Salmo 27, verso 1. O Senhor dará poder ao teu povo. Salmo 29, verso 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso de número 10. Ele é a força do meu coração. Salmo 73, verso 26. Fora outras promessas que está inserida na palavra do Senhor, mencionada na Bíblia Sagrada. Além de Davi, enfrentamos tempos de grande desespero, como Paulo. Paulo tinha um problema. E ele cita na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. O agrilhão na carne. Os eruditos não sabem exatamente o que era esse agrilhão, mas sabemos que perturbava a Paulo de dia e de noite. Então, através da oração, ele recebia o fortalecimento para enfrentar essas batalhas. Então nós temos grandes exemplos na Bíblia, onde a oração moveu a mão de Deus, onde trouxe a vitória. Então, recapitulando,
Devemos orar pedindo sobre a vontade de Deus. Devemos orar pedindo sobre as necessidades diárias. Devemos ouvir Deus falar depois que nós oramos. E também nós temos que esperar, como nós lemos em Isaías. E com tudo isso, nós vamos chegar ao êxtase do crente. Deus vai trabalhar por você através da oração. Deus vai te trazer a vitória através da oração. Então, receba o poder de Deus. Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então receba o poder de Deus. Quando estiver mais desesperado, recorde que Deus se preocupa com você. Ele ouve teu clamor e te dá forças e graça para vencer. Então, dentro desses minutos, dentro do texto que o Senhor colocou em meu coração, eu quero compartilhar essa palavra com você. Então nós estaremos fazendo mais alguns vídeos falando ainda sobre a oração. Porque a oração, ela tem que ser constante. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. De uma maneira muito simples, eu quero te ajudar. E ajudar aqueles que muitas das vezes acham que existe um abismo, mas não existe. Deus é o teu Pai. Aliás, Ele é o teu papai. Ele te ama. Tenha um relacionamento com Deus. Acredite que nos momentos mais difíceis, onde você não conseguir mais caminhar, Ele te carregará até o objetivo. Eu escrevi algo aqui para vocês. A oração é um escudo para a tua alma, um sacrifício para Deus e uma praga para Satanás. Satanás, ele fica perdido quando o crente, em meio às suas batalhas, dobra o seu joelho. Na sua volta tudo ruína, mas acredita no Deus vivo. Então Deus abençoe você. A oração então é o fortalecimento da tua alma, um sacrifício vivo para Deus e é uma praga para Satanás. Então receba a tua vitória através da oração. Se você necessita de oração, coloque o seu pedido de oração. E se você quer um assunto específico também, coloque, nos ajude. Para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fique com Deus.